Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. E ele foi escrito provavelmente na ilha de Patmos, quando João ele esteve lá preso, perseguido por seguir a Cristo. Perseguição essa desencadeada pelo Império Romano. João, durante esse período, ele escreve o Evangelho, que leva o seu nome, as 3 cartas, e também o livro do Apocalipse, o livro das Revelações. Neste capítulo 4 aqui, somente João é que narra este episódio. Os demais evangelhos, eles não dizem nada a respeito da mulher samaritana, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, somente João. O Evangelho, segundo escreveu João, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, os milagres de Jesus, somente 7 é que foram registrados por João. Outra coisa, João não narra a genealogia de Cristo e também traz poucos detalhes a respeito do seu nascimento e da sua vida antes do início do seu ministério. Lucas, por exemplo, ele traz muitos detalhes a respeito de Maria, de José, do nascimento de Jesus e outros acontecimentos. João, ele é mais sintético. Ele foca Jesus como o Filho de Deus, ou o Deus encarnado. Vocês podem ver que ele já começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha, ele está dizendo que no princípio era o Logos, a palavra grega que é Logos, e o Logos, ele estava com Deus, Jesus. E também diz que esse Logos, essa mesma palavra, ela era Deus. E diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Pode ver aqui que a palavra prevalecer não está apontando para o futuro. Passado, o verbo está no passado. Prevaleceram contra ela. Então, vocês podem ver que João, ele começa trazendo essa característica de Cristo como sendo Deus, o Verbo encarnado. E no versículo 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne, ou seja, o Logos se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou entre nós é uma palavra grega que é esquenu. O esquenu é fixar tenda ou armar a sua tenda. Daí vem a palavra tabernáculo. Ou seja, o Verbo que era Deus, ele armou a sua tenda no meio do povo dele, ou seja, no meio dos homens. Ele veio para essa terra e armou a sua tenda. Assim como a Arca da Aliança, ali no tabernáculo antigo, lá no lugar santíssimo, simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Agora Cristo
tabernaculado no meio da humanidade, ele era a presença de Deus no meio dos homens. E pode ver que habitou, a palavra habitar aqui está no passado, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, ele começa o seu evangelho dessa forma, traz o testemunho de João Batista. E no capítulo 4, que é a mulher samaritana, somente João é que narra, ele diz que Jesus, quando ele fica sabendo que os fariseus tinham ouvido falar que ele, Jesus, batizava e fazia mais discípulos do que João, Jesus ele se retira da região ali da Judéia, porque João Batista ele batizava próximo ali à região da Judéia. O ministério de João não estava focalizado na região da Galileia. Pode ver que ele batizava ali na região da Judéia, ou seja, o Rio Jordão na região da Judéia, provavelmente próximo a Jericó, um pouquinho acima da cidade de Jericó. Ali aconteceu o ministério de João Batista. E Jesus também, logo que ele foi batizado, e ele começou o seu ministério também ali. Então, quando Jesus ouviu falar que os fariseus estavam sabendo o que Jesus estava fazendo, ele deixa a Galileia e ele vai outra vez para a região da Galileia. Então, quem saía da região da Judéia ao sul e ia em direção à região da Galileia, ao norte, que é o mar da Galileia, e a cidade circunvizinha, que estava ali ao entorno do mar da Galileia, tinha que passar pelo território samaritano, território de um povo mestiço. E os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Por que essa intriga entre judeus e samaritanos? O fato ocorrido por volta do ano 720 a.C., quando a Síria ela veio e derrotou as 10 tribos do norte e levou cativo as pessoas que ali habitavam, os judeus que ali habitavam na região do norte, as 10 tribos, e estes judeus foram levados cativos para a Síria. E após terem sido levados para lá, o Império da Síria, eles trouxeram pessoas de outras nacionalidades e colocaram naquela região ali da Galileia, Samaria. Então houve uma mistura de judeus com outros povos. E na verdade eles perderam a sua genealogia, não sabiam mais os registros genealógicos. Então eles eram um povo mestiço, misturado. Como eles não conseguiam provar a sua descendência, os judeus da região sul da Judéia tinham eles como mestiços ou estrangeiros. Então eles evitavam passar pelo território samaritano. Quando os judeus tinham que ir até a região ali de Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, eles subiam as margens do Rio Jordão e saíam lá próximo ao mar da Galileia, e evitavam assim passar pelo território samaritano. Ou seja, eles cortavam volta, o trajeto era mais longo, mas Jesus, ele não passou por lá, ele pegou a estrada direta. Pode ver que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, está no versículo 4, era o caminho mais direto. Quem saía da Judéia ia para a Galileia, passar pelo meio da Samaria, o caminho direto. E Jesus, ele chegou a uma cidade samaritana, estava dentro do território samaritano, e essa cidade chamava-se Sicar. E essa cidade ela ficava próxima às terras que Jacó, está no versículo 5, ele deu para o seu filho chamado José. O José, o que foi para o Egito, não o José do Egito, José do Egito, porque José nunca foi do Egito, ele foi para o Egito, esteve no Egito, mas ele era servo do Senhor. Então é José no Egito. Isso você pode conferir lá em Gênesis 48, versículo 22. E nesse território
nessa terra que Jacó deu ao seu filho José, o próprio Jacó, ele cavou um poço. Isso há centenas de anos antes de Jesus. Provavelmente 2000 anos, ou mais de 2000 anos antes de Jesus. Ele cavou esse poço para que o gado pudesse beber. E ele também, a sua família, pudesse beber. Pode ver aqui que ele fala que estava ali, versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. E era uma fonte, não era uma cisterna. Porque tinha a cisterna e a fonte. A fonte, eles cavavam até alcançar o lençol freático. E usavam desta água. A cisterna era cavado um buraco na rocha e esperava a chuva. Então a chuva enchia aquele poço, e quando enchia aquele poço, eles usavam daquela água parada. E Jesus, quando chega naquele lugar, ele pede para aquela mulher samaritana que desse de beber. Não sei se Jesus realmente tinha sede, talvez tinha, mas ele queria iniciar uma conversa com aquela mulher. E isso era meio estranho, mulheres conversando com homens naquela época. Geralmente isso não podia acontecer, mas Jesus, ele quebrou esse tabu, ele quebrou esse paradigma, e ele pede, versículo 7, e Jesus fala, diz, dá-me de beber. E a mulher, impressionante que essa mulher deveria ter ficado calada pela lógica, porque as mulheres não poderiam conversar com os homens. Ela deveria ficar calada e sair embora. Mas ela começa um diálogo também. E ela questiona, veja bem que era uma mulher questionadora. E as mulheres daquela época não poderiam questionar. O que ela poderia fazer é o seguinte, dar de beber para Jesus ou retirar-se logo e ir embora, virar as costas para ele. Era lógico. Mas ela começa um diálogo. E ela, pode ver que no versículo 9, como sendo tu, judeu, pede-me de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Em outra versão, diz que os judeus não usam nada em comum com os samaritanos. Então, os judeus não usam nenhum objeto, nada em comum com os samaritanos. Eles não se dão. E nesse momento que Jesus está só, porque no versículo 8, diz que os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar alimentos. E já que ela replicou o pedido de Jesus, Jesus responde para ela, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Pode ver que Jesus usa água viva, ou água corrente, água de mananciais. Ou seja, eu vou dar uma água superior a esta deste poço. Porque isso aqui é essa água parada. Claro que é do lençol freático, mas é uma água parada. E eu vou te dar água viva. Eu vou te dar uma água muito superior a esta. Claro que Jesus estava se referindo à natureza espiritual. E ela novamente questiona Jesus. Tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Onde tem, pois, desta água? Isso interessou que a mulher. Ela estava pensando para o lado material. Olha, o poço tem aproximadamente 30 metros de profundidade. O senhor não tem corda. A corda está na minha mão. Como é que o senhor vai conseguir essa água? E ela continua. Veja bem, outra coisa, essa mulher não era qualquer uma mulher. Ela tinha conhecimento da história dos seus antepassados. Sabe por quê? Veja aí, o versículo 12. És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Veja bem que essa mulher, ela tinha conhecimento das suas raízes, do seu povo, do patriarca Jacó, dos seus filhos. Quem é que cavou o poço? Para quê? Qual o propósito do poço? Ela sabia de tudo isso. Ou seja, não era uma mulher indouta. Ela conhecia a história do seu povo. Impressionante esta mulher.
E ela questiona. E Jesus diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Porque a mulher estava pensando para aquela água daquele poço. Mas olha, quem bebe desta água torna a ter sede. E ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, olha, a água que eu estou te dando não é a água desse poço. É uma água diferente. É uma água que a fonte dela vai ser colocada no interior da sua vida. E esta água, quando esta fonte for colocada no seu coração, dentro do seu ser, vai fazer com que você jorre para a vida eterna. Você vai ser um poço que vai jorrar para a vida eterna. Aí, isso interessou a mulher, mas ela ainda não entendeu a totalidade da coisa. Veja bem: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede. Ou seja, ela entendeu parte. Então, Senhor, já que esta água é dentro de mim, já que esta fonte é no meu interior, então é melhor ainda. Dá-me desta água que nunca mais eu vou ter sede. Se a fonte vai ser internalizada na minha pessoa, muito bom, eu não preciso mais de beber água, porque dentro de mim vai ter essa fonte constante. Eu quero, hein? Agora ela interessou. Ó, nem precise aqui vir buscar. Ou seja, se está dentro de mim, não precisa mais de eu vir aqui nesse poço buscar e eu nunca mais vou ter sede. Aí Jesus fala para ela: vai e chama teu marido e vem cá. E ela responde: olha, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus respondeu: olha, você falou a verdade, você bem disseste, ou seja, você falou corretamente, dizendo que você não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste. Veja bem que ela não era uma mulher amaziada. Ela não era amaziada. Aqui diz, a palavra aqui é aner, esposo. A palavra grega é aner, do original grego. Então, porque 5 aner, ou esposo, tiveste. E este que agora você tem, não é teu marido. Por quê? Porque ela havia casado e divorciado 5 vezes. E este último, como ela era divorciada, não era o marido dela ainda. Por quê? Porque o primeiro marido dela era o primeiro que ela havia casado. O primeiro, sim, era o verdadeiro marido. Mas os demais maridos não era marido dela. Por quê? Ela era uma mulher divorciada. E divorciada ela estava em adultério. Por isso que Jesus dissestes, isso disseste com verdade. Porque você teve 5. E este ainda que você tem agora, ainda não é teu. Ou seja, o primeiro é que é o seu verdadeiro marido. E agora, quando Jesus fala isso, revela o estado daquela mulher, aquela mulher diz: olha, eu vejo que o Senhor é profeta. Vejo que tu és profeta. E aí ela começa a questionar a adoração para com Jesus. Quando ela viu que Jesus era profeta, que falou tudo sobre a vida dela, a conversa foi para outro lado. Ela se interessou para a adoração. Primeiro ela questionou os antepassados, os patriarcas, se Jesus era maior ou menor do que os patriarcas. Como Jesus se revelou como profeta, ela falou: agora estou diante do profeta. Agora eu quero tirar as minhas dúvidas a respeito da adoração. E ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Eles estavam diante do Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o monte da bênção. Está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29. Você pode ler antes, a partir do versículo 26, que diz assim, o 26: e eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, claro. E o que hoje estou ordenando para vocês. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos que o Senhor está vos dando. Se vocês desviardes deles, vocês receberão a maldição. E o 29 diz: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, aos quais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Por isso que a coisa, nossos pais adoravam neste monte. Qual monte? Gerizim, que era o monte da bênção. Vós, entretanto, quem? Ela sabendo que Jesus era judeu, ora, vocês judeus dizem que tem que adorar aonde? Em
Jerusalém. Então, para você judeu, o verdadeiro lugar de adoração é em Jerusalém. Para nós samaritanos é aqui no Monte Gerizim. E disse Jesus à mulher: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus fala, a salvação vem dos judeus, porque Jesus cita Isaías capítulo 2, versículo 3. Vocês adoram aqui porque vocês não sabem, conhecem a história verdadeira. Quem colocou a adoração no Monte Gerizim, que tirou a adoração de Jerusalém e levou para a região da Samaria, foi o primeiro rei de Israel após a divisão das 12 tribos. Então, após a divisão das 12 tribos, que foram 3 reis com as 12 tribos unidas, que foi Saul, depois Davi e depois Salomão. Após ele vieram os demais reis, mas com as 12 tribos divididas, 10 no norte e 2 no sul. O rei do norte levou a adoração para a região da Samaria. E disse: olha, vocês não sabem, porque a verdadeira adoração estava no templo em Jerusalém. Então, mas Jesus falou: e tudo bem, e nem em Jerusalém também está chegando o momento que também o nome do Senhor não será adorado em Jerusalém. Nem vai ser nesse monte aqui, nem será em Jerusalém. Veja bem, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, olha, vem a hora, e esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. A palavra adorar aqui é proskinel. A palavra proskinel é você prostrar-se, beijar a mão, inclinar até o chão em reverência, em reconhecimento de Deus. Quando você inclina, abaixa, prostra e reconhece Deus como Senhor da sua vida, é neste momento que se processa a adoração. Tem o louvor. O louvor é diferente. A palavra louvor é ainel, ou seja, ainel é elogiar. Quando você elogia a Deus, você está louvando, você está dando glórias ao nome dele. Mas adorar é quando você se prostra, você se inclina e reconhece que ele é soberano. Isso é adoração. Então, o Senhor falou assim: olha, vai chegar dias em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse dia já chegou. Pode vir aqui, ó. E vem a hora, e já chegou. Não chegará, já chegou. E Deus, para concluir, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela fala: eu sei. Respondeu a mulher que há de vir o Messias. Outra coisa, essa mulher sabia que o Messias estava para vir. Ela conhecia algo a respeito do Messias. Ela tinha um desejo de conhecer quem era o Messias, chamado o Cristo. Aqui a palavra Cristo no original hebraico é Mashiach, ou no original grego é Christos, é ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, ou vai trazer a notícia de todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Pode ver que Jesus usa a palavra eu sou, eu que falo contigo. Jesus se revela para aquela mulher naquele momento que ele é o Mashiach. Neste ponto da conversa, neste momento da conversa, chegaram os seus discípulos e se admiraram. Por que eles se admiraram? Porque Jesus estava falando com uma mulher, mas eles não perguntaram nada para Jesus: por que o Senhor está falando com ela? E a mulher, naquele momento, ela deixa o cântaro ali e vai até a cidade. Então veja bem que a ideia de adoração aqui nesse texto é muito clara. A nossa adoração para com a pessoa do Senhor Deus, ela não está atrelada, não está ligada a um templo, a um local, uma condição. A nossa adoração, ela é pessoal, ela é íntima, é a minha vida para com a pessoa do Senhor Deus.
Não importa o lugar, se em Jerusalém, se é no meio da rua, se é no quarto, aonde eu estiver, eu posso ser uma pessoa, um verdadeiro adorador. Não que eu esteja cantando, mas adorar é muito mais do que cantar. Cantar é louvar, é elogiar. Adorar é você reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. É isso que é adoração. Adoração é quando você se inclina, você se sujeita a Deus e naquele momento em que você se sujeita a Ele, você permite que Ele trabalhe em sua vida. Isso é que é adoração. É quando você reconhece que Ele realmente é o soberano de todas as coisas. Isso não está vinculado a nenhum templo, a nenhuma casa, a nenhum local. Isto é algo interior. Isto está ligado ao seu espírito. Por isso que ele diz que o Pai, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A minha adoração é em espírito e em verdade. Por quê? Os judeus, eles tinham a ideia de que a verdadeira adoração se processava em Jerusalém, ou seja, estava condicionada ao templo em Jerusalém. A mulher samaritana estava condicionada a sua adoração ao Monte Gerizim. Mas Jesus, olha, chegou a hora em que tudo isso vai acabar. Portanto, no ano 70, o templo em Jerusalém ele foi destruído. E nada disso existe mais. Então, a nossa adoração hoje é algo pessoal, é algo nosso, de cada pessoa que se inclina diante de Deus, o adora em espírito e verdade. Este realmente é um verdadeiro adorador. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo.